Olá, sejam bem-vindos ao canal Oleano. Nesta feita já terminamos as entrevistas durante a época aos treinadores. Vamos começar a entrevistar os campeões. Como sabem, o campeonato da Primeira Distrital já terminou. É um campeonato um bocadinho mais pequeno e já vamos falar também sobre essa pequenez do campeonato, que é mais emotiva, acho eu, mas pronto. E foi fácil de chegar ao consenso de trazer aqueles dois treinadores e desde já agradeço tanto ao Diogo como ao João esta abertura que tiveram logo após o convite de estarem cá e de estarem frente a frente, mesmo no dia anterior à final, o que é mais interessante. Final essa que já posso dizer que se realiza no Complexo Desportivo Rodrigo Nunes, amanhã é domingo, por isso é fácil. Apelo já às duas massas associativas que se desloquem até lá, não se esqueçam de votar primeiro e depois podem ir ver o jogo e que ganhem melhor. Mas antes de mais, agradeço aos dois a vossa presença, muito obrigado. Também de parabenizar o vosso sucesso, tanto na Série Sul como na Série Norte, pelo primeiro lugar. E as perguntas vão ser colocadas aos dois a mesma questão, por isso posso começar pelo João. João, o rescaldo desta... Nós estávamos aqui a falar em off e já se estava a fazer o rescaldo, mas agora é mais a sério. Que rescaldo é que podes fazer desta época? Olha, antes de mais, boa tarde e agradecer o vosso convite. É sempre um privilégio estar aqui à conversa e acho que isto devia acontecer mais vezes. Estar aqui com o Diogo, amanhã vamos nos desfrontar, falarmos sobre a época e fazermos uma antevisão ao jogo, acho que é excelente. Depois, antes de te responder, para dizer também, paralisar o Sporting com o Fermentelos, o Cesarense, o São Roque e obviamente o Estarreja pela subida ao campeonato de SABSEG. Em relação à tua pergunta, é um campeonato muito complicado que se torna um pouco... Esqueci. É o rescaldo. Não há problema. Cortas esta parte. Desculpa. É o rescaldo. É um campeonato muito complicado, em que as equipas, já estávamos aqui a falar, em que as equipas se defrontam e temos jogos muito complicados fora. Mesmo quem vai no topo da tabela tem muitas dificuldades com equipas lá de baixo, porque são equipas muito agarridas, há muito o espírito do bairrismo e tudo isto torna o campeonato ainda mais complicado, mas ao mesmo tempo mais desafiador. E eu acho que foi um excelente campeonato da nossa parte, falo obviamente do Estarreja, porque tivemos a capacidade e fomos humildes o suficiente para ir a qualquer campo e respeitar, mas sabendo sempre o objetivo que tínhamos em mente. Diogo, a mesma questão, que rescalda que fazes do campeonato de Série Norte? Antes de mais, boa tarde também e obrigado pelo convite. Também partilho da ideia do João que isto é extremamente importante e deveria acontecer mais vezes, e também partilho do enaltecer as equipas que sobem o campeonato de SABSEG, que é extremamente importante para elas e estão todos de parabéns nesse sentido. Em relação ao campeonato, é um campeonato muito difícil, muito mais difícil do que eu se calhar esperaria no início da temporada, e muito mais difícil do que toda a gente à volta do Cesarense, que foi onde eu estive inserido esta época desportiva, por isso posso falar por eles, também estava à espera, ok? Eu disse uma frase durante a época muito interessante, que é: as equipas quando jogam contra o Cesarense, no dia anterior às 10 da noite estão a dormir, de certeza absoluta. Se calhar os outros jogos, se calhar já não levam tanto à risca essa forma de ser e de estar. Eu não posso falar pelo Estarreja, posso falar pelo Cesar, mas a realidade é que quando nós nos assumimos a sermos a equipa mais forte do campeonato, isso foi assumido um bocadinho contra aquilo que eu queria, mas pelas pessoas responsáveis pelo clube, fez com que todos os outros, quando jogam contra nós, é uma semana diferente. Uma semana que é tudo levado muito mais, se calhar à semelhança da forma como o João e como eu, se calhar, já preparamos o jogo da amanhã, que sabemos que é uma final, tem algumas características diferentes de um jogo normal de campeonato. É um jogo, ou ganhas ou perdes, não há muito luta a dar, enquanto nos jogos de campeonato nós sabíamos que mais dia menos dia poderíamos superiorizar-nos ao adversário no decorrer do campeonato. Aqui é um jogo. E essas equipas contra nós tinham esse fator motivacional de serem um bocadinho mais e melhores. Então, isso criou-nos imensas dificuldades, tal como o João também estava a dizer, e também foi bom para nós porque não houve momentos em que a gente pudesse relaxar, não houve momentos em que a gente pudesse dizer: este adversário vai dar para a gente roubar ou para fazer outro tipo de abordagem ao jogo mais tranquila. Tivemos sempre as coisas muito a sério, e quando não o fizemos,
fosse por motivos de força maior, fosse por abordagens nossas também, se calhar desvalorizamos um bocado o adversário, correu mal. Então isso foi uma mensagem que eu levo também comigo para o resto da minha carreira, que este campeonato trouxe, que foi nunca desvalorizar rigorosamente ninguém, e os jogos só acabam mesmo quando o árbitro apita, sem dúvida nenhuma isso. Mr. João, há sempre um fator, quer dizer, há vários fatores de sucesso, mas há assim um que se sente que foi o principal para esse sucesso. Qual é que achas que foi Falando no meu caso, obviamente que isto parece clichê, mas sem dúvida a união e o grupo que se forma. Quando eu digo a união e o grupo é a questão mesmo do balneário, aquilo que nós construímos ao longo do tempo, porque foi uma temporada muito longa, nós começámos logo em agosto porque tínhamos Taça de Portugal. Tudo isto são fatores e nós olhamos muito e eu dou muito valor à questão do balneário e ao grupo. Obviamente que isso não ganha jogos, mas em momentos decisivos pode fazer toda a diferença. Eu acho que o sucesso esteve aí. Passámos vários momentos maus ao longo da época, porque faz parte, é nesses momentos que nós temos que saber lidar. Eu estou-lhes sempre a dizer, todos nós estamos preparados para o sucesso, para o insucesso é que poucos estão. Ou seja, nós temos que trabalhar muito no sucesso para estarmos preparados para depois o insucesso. Ou seja, nós temos que nos preparar no sucesso para quando vier o insucesso nós sabemos lidar com ele. E o insucesso veio e faz parte, e é nesses momentos que nós sabemos crescer, mas foi nesses momentos que eles demonstraram ser verdadeiramente um grupo, como no sentido da palavra, e foi aí, e o sucesso teve aí, o sucesso, porque é assim também, obviamente, nós podemos ter as nossas ideias, o nosso modelo de jogo, mas se nós não tivermos os jogadores que saibam interpretar, obviamente, as ideias que nós queremos, nós não conseguimos ir a lado nenhum. E esse também foi um dos pontos-chave nessa época, e eles são os grandes obreiros desta subida. Mr. Diogo, a mesma questão, o sucesso é mesmo o espírito de grupo, o balneário, ou há mais alguma coisinha a acrescentar? Não, eu concordo com o João. Acho que o espírito do grupo e a forma como a gente somos resilientes e como enfrentamos as adversidades é que fazem com que seja possível chegarmos ao final de um campeonato, seja ele mais pequeno ou mais longo, com os objetivos concretizados. Eu acho que tivemos em São Roque, foi provavelmente o momento mais difícil da nossa temporada. Depois do jogo contra o São Roque, foi a quinta jornada, já tínhamos em 5 jornadas 2 derrotas. O meu presidente dizia que não queria perder um único jogo, portanto, foi um momento em que a equipa técnica podia cair, a gente sabia disso, percebemos isso, estamos a perder o jogo 2-0, vamos buscar o jogo para 2-2 e temos 5 oportunidades de gol para 3-2, não fizemos, e num lance muito infortuno de um dos nossos colegas de equipa, acabamos por sofrer o 3-2, iremos todos do avesso, os jogadores a irem para o balneário mais cedo, outros que não reagiram bem à derrota, tudo e uma coisas. Podia tudo cair ali por terra, mas a forma como terça-feira nos apresentamos, e até como os jogadores disseram que a equipa técnica, por exemplo, não tinha responsabilidade naquilo, e a forma como a gente disse, não, vamos fechar isto vai ficar aqui entre nós, e a partir daí fizemos um campeonato brutal. Então esse para mim é o momento, o jogo em São Roque, a forma como a gente reagiu à adversidade, em 5 jogos ter 2 derrotas que não era esperado, e a forma como o jogo se desceu, em que o grupo foi uns para cada lado, mas depois que na terça-feira, todos juntos, todos em prol do sucesso coletivo, conseguiram dar a volta. Portanto, a resiliência e o espírito de grupo são extremamente importantes para a concretização de um objetivo deste nível. Bem, eu agora vou mudar outra vez o sentido de jogo e vou continuar com o Diogo. Modelo de jogo durante a época. É possível, não? Foste obrigado a fazer adaptações? Seguiste sempre o mesmo modelo de jogo? Ou havia pequenos nuances em que se alterava? Olha, é muito interessante essa pergunta. O que é que acontece? Nós acabamos por perceber a determinada altura que as equipas contra nós não queriam jogar futebol, queriam ganhar. É diferente. Então, muitas das vezes, procuraram ser o mais simples possível, não correndo riscos.
bater na frente, esperar o nosso erro, fechar as linhas todas no último terço, obrigando-nos a meter muita gente em zona de finalização. Quando tu não fazes golo, levas com uma transição rápida, sofres um golo e é extremamente difícil. As equipas tentaram nos condicionar sempre dessa maneira. Nós nunca mudamos nada. Fomos sempre fiéis aos nossos princípios. O que às vezes nos chateou um bocado, porque houve momentos que nós estamos a perder e não tínhamos uma bola na frente. Chateei várias vezes com o nosso capitão por causa disso. Que é um gajo que diz que se recusava a ter uma bola na frente. E então foi muito engraçado, mas a verdade é que isto trouxe sucesso, trouxe confiança, principalmente aos jogadores mais jovens. Tínhamos ali muitos jogadores jovens. Trouxe-lhes confiança, porque são jogadores que, e nós sabemos disso, têm mais dificuldades nos momentos de aperto, ficar com a bola, em momentos de aperto tomar boas decisões, e isso trouxe confiança para que toda a gente pudesse errar, mas pudesse aprender com o erro e a seguir fazer igual. Isso foi muito importante para nós. Poderíamos ter feito mais 1 ou 2 pontos a pensar de maneira diferente. Não sabemos. Fica a dúvida. Não mudamos nada, fomos sempre fiéis aos nossos princípios. Houve adaptações de posições por circunstâncias de força maior, ou jogadores que não renderam aquilo que nós estaríamos à espera que rendessem, e outros que estavam a valorizar-se, mas estariam numa posição em que à partida não iriam fazer tantos minutos de jogo. E então houve essa adaptação, mas acho que o nosso sistema de jogo e a nossa forma de estar em campo também permitiu que eles se adaptassem com alguma naturalidade a essas circunstâncias, mas as mudanças foram essencialmente essas, dentro do nosso planeamento, manter uma estrutura base, adaptando os jogadores a certas posições em que poderiam se valorizar mais, mas nunca em função daquilo que era o adversário ou aquilo que o adversário tinha planeado ou apresentado. Mr. João, a mesma questão, esse modelo de jogo sempre foi sempre o mesmo da primeira à última jornada, ou havia nuances? Foi, obviamente, nós temos a nossa ideia. Eu não sou aquele treinador fechado e penso só naquilo que eu penso, ou seja, não acredito só naquilo que eu quero, mas obviamente sou aberto, mas tenho muita noção do caminho que nós queríamos na altura seguir. Então, respondendo à tua pergunta, não houve grande alteração, houve sim algumas nuances e partilha do mesmo sentimento que o Diogo, que havia jogos que nós sabíamos que ia jogarmos nesta divisão, blocos muito baixos, que tínhamos de ter a capacidade de ter muita bola, de conseguir entrar por dentro, por fora. E sabendo sempre que a qualquer momento eles numa transição, numa bola parada, podiam fazer e depois íamos tornar o jogo muito mais complicado para nós, mas nós mantemos a nossa ideia, mantemos a nossa personalidade, foi isso sempre que nós pedimos, manter a nossa personalidade, com bola e mesmo sem bola, que é muito importante. Obviamente que há estratégias para jogos, dependendo do adversário, mas a nossa ideia estava muito lá, aquilo que nós queríamos implementar no jogo, e então desde a primeira jornada até à última, foi dessa forma que nós levámos. Obviamente que há momentos em que nós treinadores duvidamos daquilo que estamos a fazer. Será que estamos a fazer o correto? Será que não? Será que eu vou continuar a ir por aqui porque não estou a ter algum resultado no outro jogo? Mas eu penso muito nisso, e eu acho que o sucesso está em nós continuarmos. Nós continuarmos a acreditar no trabalho, naquilo que nós fazemos, que vai dar certo. E acho que o sucesso foi muito esse. Nós, a equipa técnica, acreditarmos muito naquilo que estávamos a fazer, não desistir, porque há momentos de insucesso, há momentos que as coisas não correm bem, há sempre desconfiança, muitas vezes, da parte mesmo dos próprios jogadores. Aquilo que nós temos a fazer é fazê-los acreditar no processo. E acho que ao longo do tempo nós conseguimos fazê-los acreditar no processo, e depois a partir daí tudo é muito mais fluido, tudo se torna natural, e eles acreditando, é como eu disse há bocado, eles acreditando, as coisas aparecem. Mr. Diogo, microciclos, e para quem não sabe lá em casa é a semana de treino, sei que agora mudam-se os nomes às vezes, microciclos. E falávamos aqui há um bocadinho em off que o fator casa em algumas equipas é muito forte. O microciclo está preparado para esse fator casa do adversário? Acho que não. Nós sabemos simplesmente que há jogos em que, controlando o jogo a nível de posse, a nível de processos, fazendo golo, nas oportunidades que
que vamos acabar por resolver o jogo fácil. Como eu disse, acho que a determinada altura achava que iríamos resolver jogos de forma mais rápida e mais fácil, não se verificou. Sabemos que vamos ter campos, estávamos a falar em off agora há um bocado, e falamos de alguns casos em específico, em que a dificuldade é muito maior pela agressividade, pelos objetivos. Fomos a Nogueira de Regedor, tivemos um jogo extremamente difícil, do qual eu não vou falar muito, mas foi extremamente difícil, porque o que se passou lá foi muito, muito mau. Então nós sabemos que nesses jogos temos duas hipóteses. Ou fechamos o jogo o mais rápido possível, então convém entrar bem no jogo, não é entrar no jogo a ver o que é que o adversário nos vai dar ou não, é resolvê-lo depressa, porque sabemos que cada minuto que passa é um minuto que dá ânimo ao adversário e à bancada, que tem uma influência extremamente grande neste tipo de jogos e complexos. Mas é um bocado por aí, é nós percebermos que há jogos em que podemos resolvê-lo com mais calma. Em casa, por exemplo, temos tempo, temos fator casa, vamos circular, vamos trabalhar, vamos criar dificuldades ao adversário, mais de menos momento eles vão ter que abrir e nós vamos ter que fazer golo e resolvemos o jogo. Outros em que sabemos que convém resolvê-lo o mais depressa possível, caso contrário teremos cada minuto que passa a dar uma motivação nova ao adversário, a deixar o adversário acreditar que é possível nos fazer moça. Portanto, dentro do microciclo, o que a gente muitas das vezes falou foi exatamente isto. A importância da entrada forte em jogo, ou a importância de manter a calma independentemente daquilo que fosse os primeiros minutos de jogo, e preparar a nível de condição esse momento. Né? Eu se calhar como treinador assim mais agressivo em alguns momentos, porque era importante que o chip estivesse completamente ligado, ou em alguns momentos transmitirmos uma onda mais de calma, mais relaxamento, que não era relaxamento para o jogo, mas era para os jogadores saberem que temos tempo, temos 90 minutos para fazer um bom trabalho e conquistar os 3 pontos. O microciclo não foi muito diferente de semana para semana, mas mudou se calhar a forma e a postura com que tivemos em função realmente do jogo e da zona onde iria ser realizado o jogo. A mesma questão, e ainda acrescento mais qualquer coisa, o fator relva sintética ou relva natural também implica nesse microciclo. Sem dúvida, na minha opinião, e concordo com o Diogo, não altera em nada. Há sim a estratégia, como falei há bocado, que temos que montar durante a semana consoante o adversário, consoante o campo que vamos jogar. Lá está a questão do sintético, ser o campo de dimensões mais pequenas ou não. Tudo isso altera na questão do microciclo, a forma como é que vamos preparar o jogo, os passos que nós vamos atacar, a nossa ideia, mas mantendo sempre a nossa personalidade e a ideia do nosso jogo. Eu tenho sempre isso muito em mente. Obviamente que o sintético para nós dificultou, porque jogávamos em casa, quando jogávamos em casa era relva, sentíamos já à vontade, quando íamos a sintética eu sentia às vezes alguns jogadores com muita dificuldade, mas faz parte. E era como o Diogo estava a dizer, nós temos que ter essa capacidade de nos adaptarmos, nós treinadores também temos que ter a capacidade de, num ou noutro momento, sabermos quando é que temos que ser mais rígidos, quando é que temos que passar calma, porque nós somos o espelho. Ou seja, eles veem em nós, tudo aquilo que nós passamos, eles vão absorver. Eu penso muito nisso. Ou seja, se nós passarmos tranquilidade, eles vão ver que há tranquilidade no banco, que há uma forma de estar. Se nós passarmos uma agitação muito forte, a equipa também começa a ficar nervosa, porque olha e vê que da parte do líder também há ali algum nervosismo. Faz parte, as emoções fazem parte do jogo. E quem não estiver não sente o jogo da mesma maneira, mas temos que saber lidar com elas. É aquilo que eu dizia muitas vezes a eles, nós temos que saber lidar com as emoções e acreditar muito mesmo em jogos em que estávamos complicados, que precisávamos de marcar e que muitas das vezes também, como o Diogo disse, eu queria que a bola fosse mais esticada, que eles percebessem que tínhamos que esticar mais o jogo, que nem sempre dá para jogar bonito e muitas das vezes nós temos que lançar, ou seja, criar o caos no adversário, o pânico, com 1, 2 bolas lá em cima, talvez primeiras, segundas bolas, e muitas das vezes eles não entendiam isso.
mas por um lado eu ficava chateado, mas por outro também ficava feliz porque acreditavam naquilo no processo que nós tínhamos vindo a desenvolver e muitas das vezes éramos felizes, ou a maior parte das vezes fomos felizes, numa ou outra não, mas faz parte do jogo e é nisso que nós temos que nos focar. Mister, João, vamos agora virar um bocadinho para o campeonato, também já estivemos a falar em off, aliás falámos muita coisa em off, podemos já ter gravado isto. Competitividade do campeonato, além de ser um pequeno, é um campeonato, como estávamos a dizer, com equipas chatas, aguerridas, e tanto faz ser a Norte como a Sul, foi igual. Sim, é um campeonato muito chato. E sendo um campeonato chato e muito difícil, além disso é um campeonato curto, ou seja, a margem de erro é muito pequena. E nós temos que ter noção disso. Quando nós começámos um campeonato com 14 equipas, é muito curto. Ou seja, há coisas que não se vão... Se nós perdermos 1, 2, 3 jogos, depois nós não vamos conseguir, podemos não conseguir recuperar. E então o nosso foco e o meu foco foi sempre jogo a jogo. Nós encararmos cada adversário de uma forma muito séria e não olhar para a tabela classificativa. Porque muitas das vezes isso não corresponde à qualidade do adversário, ao momento do adversário, ou seja, nós temos que olhar para o adversário como um todo e temos que o respeitar e ir a todos os campos conforme se estivéssemos a jogar contra o segundo classificado, ou o terceiro, ou o 14º. É desta forma que nós temos que pensar. E foi desta forma que nós pensamos. Sabíamos que a margem de erro era curta desde o início, tentámos errar o mínimo possível, fomos felizes e ainda bem que o fomos, porque acabamos o campeonato em primeiro. O mesmo Diogo, é tramado, é curtinho, é um sprint praticamente. Olha, antes de responder à pergunta, dizer que o João teve um grande momento aqui a falar sobre as emoções. Eu partilho imenso da opinião dele e é extremamente importante. Eles sentem um bocadinho aquilo que nós sentimos de fora e nós muitas das vezes somos um motivo de fúria por parte das direções que não respeitam, não percebem ou não estão preparados para certos momentos da temporada desportiva e nós somos ali o plano intermédio entre certas coisas não chegarem às equipas, aos nossos jogadores e suportarmos aquilo sozinhos e irmos para jogos que sabemos que temos que ganhar, caso contrário vai ser um caos na semana seguinte e guardarmos isso tudo para nós, vamos conseguirmos estar no banco de suplentes a passar a mensagem que queremos passar para a equipa, sem que tudo aquilo que se passou durante a semana em off esteja presente nas nossas decisões. Okay? Isso é extremamente importante. É um filtro autêntico. É um filtro autêntico. E nós temos essa capacidade. Pronto, e deixo aqui também um conselho para a AFA, não é? Que deveria efetivamente ter policiamento nos jogos da primeira divisão, porque passamos por momentos um bocado difíceis, em campos bastante difíceis, em que as pessoas não sabem estar nem respeitar o desportivismo da competição e tivemos jogos em que sofremos isso não foi bom para o desporto, não foi bom, não é para o clube, é mesmo para o desporto e para aquilo que se viveu lá, devendo ser obrigatório o policiamento, porque houve momentos em que eu não me senti seguro, nem senti a minha família na bancada segura. Isso aconteceu num jogo em específico, mas poderia ter acontecido em muitos outros, então acho que era extremamente importante que a AFA começasse a perceber que a segurança tem que estar em primeiro lugar para o desporto vir a seguir, caso contrário muitas das vezes não vai haver desporto, vai haver falta de cultura nesses mesmos jogos. Estávamos a falar da competitividade, não te percas, achas que aqui a Série Norte tinha uma especificidade que era a proximidade dos clubes aqui? Sim. Isto era terrível, praticamente tinhas derbys quase todo fim de semana. Sim, houve momentos em que neste campeonato percebemos que existiam equipas com muita qualidade e que iria haver jogos muito bem divididos nesse sentido, como também houve vários momentos em que percebemos que haviam equipas com mais dificuldades qualitativas, em que procuravam outro tipo de argumentos para conseguir dividir os jogos. Então aquilo que estava a dizer era que foi muito importante para nós, enriquecedor, porque tivemos que viver vários momentos em que desportivamente tivemos que ser superiores ao nosso adversário na qualidade, porque eles também a tinham e também a queriam exprimir. Outros momentos em que tivemos que contrariar um tipo de jogo mais direto, um tipo de jogo menos rico em processos,
mas muito eficaz em colocar a bola rapidamente na grande área, neste caso na nossa grande área, tentando explorar ao máximo o fator de estarmos muito expostos nas linhas ofensivas, e isso foi bom para nós e enriquecedor para, em vários momentos do jogo, perceber, principalmente a nível defensivo, como é que nós nos iríamos posicionar para não deixar que o adversário nos ferisse dessas maneiras, tendo em conta que iríamos sempre ter um plano mais ofensivo do que defensivo. Portanto, a competitividade destas equipas é extrema, porque ou na qualidade ou nos processos simples vão sempre conseguir bater-se contra nós. Mister, momento alto e momento baixo da época? Olha, o momento alto obviamente foi o jogo agora com o Valongo, em que, como eu falei anteriormente, nós tivemos as emoções todas no jogo. Nós estivemos a perder 2-0, em que obviamente nos deixava fora, passámos para o terceiro classificado, e obviamente o objetivo principal da época não era atingido, que era a subida de divisão, sendo a equipa que teve em primeiro lugar desde a primeira jornada, e depois conseguimos uma autêntica remontada e tivemos essa capacidade de dar a volta e virar o jogo para 3-2. Vendo também outro momento em que é na mesma com o Valongo na primeira volta, em que nós vamos a Valongo e nas mesmas condições, nós estávamos em primeiro, se perdêssemos em Valongo passaríamos para terceiro e tivemos a capacidade de ir lá num jogo muito complicado. Na altura o Valongo estava em segundo lugar e tivemos a capacidade de chegar lá, fazer o nosso jogo e ter obviamente a sorte do jogo também, porque também é preciso, mas a sorte também se procura. E fazer um gol de canto em que nos valeu os 3 pontos e conseguimos sair de lá vitoriosos. Em relação ao momento menos bom ou ao momento mau, nós tivemos ali algumas fases em que tivemos algumas lesões e que nos deixou ali a trabalhar de uma forma um pouco, não é esquisita, mas um pouco limitados naquilo que nós queríamos fazer para o nosso processo de treino. Nós a treinar com 14, 15 jogadores, obviamente nos limita. Nós preparamos o treino para 20 e tal. Muitas das vezes recorríamos aos júniores, mas nem sempre tem a mesma qualidade, obviamente. Havendo também muita qualidade nos júniores do Estarreja, tanto é que nós já estreámos 2 júniores, inclusive um juvenil, que fez golos já também neste campeonato, e é nesses momentos menos bons em que a equipa se une, muitas vezes há aquela falta de confiança ou uma desconfiança, porque somos poucos, será que vai dar, que não vai dar, que falta este ou aquele, que tem influência na equipa, obviamente, mas eles acreditaram sempre, conseguimos dar sempre a volta por cima, e muitas das vezes eles diziam, é nestas semanas que nós vamos ganhar campeonatos, é nestas semanas que nós vamos conseguir ganhar o jogo, é assim que, se temos isto para trabalhar, é nesta forma que vamos trabalhar. Por isso eles aí, há que lhes dar mérito nesse ponto, e foi aí que nos catapultou depois para a subida de divisão. Mr. Diogo, a mesma questão, um momento alto e um momento menos bom. Olha, momento menos bom, tivemos 3 momentos. Primeira jornada, em casa contra o Argoncilho, estamos a ganhar 1-0 ao intervalo, tudo fácil, tudo prático, e na segunda parte complicamos um bocadinho a nossa vida. Relaxamos demasiado e eles fazem 2 golos de transição. Ganham um jogo, fazem ali, têm muitos adeptos, fazem ali uma autêntica festa quase de subida da divisão, e ficamos muito queridos nesse momento. E São Roque, mais uma vez, depois de estarmos a perder 2-0, fazemos o 2-2, sofremos o 3-2 mesmo perto do fim, circunstâncias, culpa nossa. Fomos limitados na abordagem ao lance que deu o 3-2. E a equipa parece que se parte um bocado naquele momento. O terceiro momento mau é em casa contra o Romariz. Perdemos o jogo, tínhamos algumas baixas, como o João estava a falar, é um campeonato que normal, vamos tendo baixas no percurso. Tínhamos muitas baixas, não era passível de perder o jogo contra o Romariz, mas a verdade é que eles, em 2 ataques, que só nos fizeram 2 ataques durante o jogo todo, fazem 2 golos e ganham o jogo, e perdemos o nosso diretor desportivo, que em defesa do grupo, em uma semana difícil que nem tínhamos campo para treinar,
porque a relva estava em tratamento. Andamos a treinar, nem no sintético treinamos, tivemos muitas dificuldades e acabamos por perder o jogo. E parece que não, isto são munições contra nós. E o nosso diretor desportivo, em defesa do grupo, acaba por ir embora. E foi um momento muito, muito difícil para o grupo, que gostava muito dele. São os 3 momentos piores, difíceis para nós. Momentos altos. Temos em Paiva um jogo de sentido único, mas que a bola não entrava. E estava muito difícil, e o Pairense ainda estava dentro da luta para uma possível subida da divisão. E acabamos por vencer o jogo numa bola parada a 2 minutos do fim. Um canto. Há uma festa tremenda. E aí percebemos que aquela vitória nos ia dar uma força muito extra para aquilo que era o resto do campeonato e para vencer. Muitos adeptos, muita gente ali em Paiva, e nós também somos uma equipa que tem tido muitos adeptos, mas foi um momento incrível, e que eu disse, no final fizemos a roda juntamente com os adeptos na bancada e percebemos ali qual era o nosso caminho e deu-nos uma força extra. O segundo momento muito bom foi em Argoncinho, porque tivemos uma semana difícil em que perdemos 3 dos melhores jogadores da equipa, e como o João Mocó estava a dizer, começa-se a duvidar. Estamos a olhar uns para os outros na sexta-feira, antes sequer do jogo mais importante da época naquele momento, e começamos a duvidar. Como é que vamos fazer? Quem é que vai jogar? Em que condições é que vai jogar? E eu chego lá com 3 jogadores os menos utilizados de início, a dizer: não vamos pressionar em cima deles, nem os vamos deixar respirar. E toda a gente conseguiu olhar para mim com ar: isto era maluco. Eu tenho 10 minutos no campeonato, como é que eu vou pressionar? Vai pressionar, se não der para ser 60 são 45, se não der para ser 45 são 30, mas vais. E funcionou, foi incrível. E a partir daí esses jogadores entraram na disputa por lugares. Eu quero jogar, afinal eu tenho capacidade para jogar. E isso trouxe naquele momento uma competitividade ao grupo de trabalho muito grande, e houve muitas semanas a serem levadas ali mesmo no limite, porque toda a gente queria jogar. E havia reações, que depois também é parte negativa disto, não é? Reações quando não eram convocados, quando não jogavam, que nós tínhamos que conseguir gerir aquilo tudo, porque estavam todos a ser competitivos, estavam todos a querer jogar, já não havia aquele papel de suplente ou titular, havia 15 jogadores para 11 lugares, difícil. Mas bom, mas positivo, e que nos trouxe até onde nós estamos. Acho que foi o momento desse jogo. A partir daí para a frente, depois desse jogo, toda a gente dizia: por que é que eu não jogo? Eu posso jogar e podemos ganhar comigo lá dentro. E isso na brincadeira, falar a sério, não é? Então aquilo era tudo levado muito a sério daí para a frente. Foi muito positivo esse jogo e esse momento, percebendo que o grupo não são 10 ou 11 ou 12 jogadores, são 20. É possível. Mr. João, 12º jogador, aquele que costuma estar lá no cimento, sentado a ver o jogo, que influência que teve também neste papel da subida de divisão? Muita. Os nossos adeptos foram incansáveis, tanto em casa como fora, foram excepcionais. Acompanharam-nos para todo lado e fizeram-se sentir em todos os campos. E isso, sem dúvida, faz toda a diferença. E faz diferença não é quando nós ganhamos, é quando nós perdemos. E eles mesmo assim estavam lá, mesmo assim bateram-nos palmas, mesmo assim acreditaram sempre em nós. E é aí que nós percebemos que nós não estamos a jogar apenas só por nós. Nós estamos a jogar por muita coisa, muita gente. E muito além daquilo que nós pensamos. Porque nós hoje estamos, era o que eu dizia a eles, nós hoje estamos aqui, nós somos uma referência para os miúdos da formação do Estarreja. Eles olham para nós transmitimos valores. E como eu sou pai, há jogadores que são pais, têm amigos, conhecidos, e eles olham para eles e transmitem-lhes muita coisa. Ou seja, nós temos que jogar muito por causa deles e para eles, não por nós, muitas das vezes. E pensar naquilo que nós vamos transmitir. E pensar muitas das vezes no tempo que nós perdemos com a nossa família, com os nossos amigos, as coisas que nós deixamos de fazer para estar ali. Ou seja, se nós estamos ali, aquilo tem que fazer sentido de alguma maneira. E se aqueles adeptos deixaram de estar a fazer outras coisas para nos estarem a apoiar,
aquilo tem que fazer sentido. Ou seja, e foi muito isso, foi muito por aí também que nós andámos, e agradecer imenso aos nossos adeptos, fizeram sentido em todos os campos, e não era um ou dois, era muita gente mesmo, era muita gente. E há uma coisa que me surpreende, malta nova. Hoje em dia é difícil ver malta nova a acompanhar o Clube da Terra, e vê-se muito isso. E a cultura que nós queremos implementar no Estarreja é muito essa, é conseguir levar os miúdos à bola, como se fazia muito antigamente, como eu ia, conseguirmos levar os miúdos à bola, começarem eles a conseguirem puxar os pais e criarmos ali uma onda de sucesso para o futuro do Estarreja. Mesma questão, até porque o Cesarense passou por... Primeiro são dois clubes históricos, o Estarreja e o Cesarense são dois clubes históricos na Associação Futebol da Beira. Mas o Cesarense passou aqui por uma fase que os próprios adeptos deixaram de acreditar no Cesarense. Sentiste que estão a voltar? Nem por isso. Acho que foi um problema durante toda a época. Somos um clube com poucos adeptos, porque direções anteriores destruíram a mística que o clube tinha. Então temos adeptos que mais valia ficarem em casa, alguns, porque nós temos que aceitar a crítica, e eu aceito a crítica. Eu também sou o primeiro a criticar, faz parte. Temos que criticar, só assim que as coisas evoluem. Mas criticar e falta de educação são duas coisas completamente diferentes. E temos que perceber isso, e isso algumas vezes não foi benéfico. Alguns adeptos, inclusive em Nogueira do Cravo, bêbados, com um tipo de vocabulário que não lembrava a ninguém, nem fazia sentido. Porque às vezes se fazia sentido, nós até podemos perceber, apesar de ser dito de uma maneira que não é melhor, mas a gente tem que aceitar. Não era o caso. Por isso, há alguns que mais valia ficarem em casa. Outros, poucos, mas que estavam lá sempre. Que a cara deles nos fica. Quero-lhes agradecer a eles, a todos. Porque no momento da derrota, da vitória, estiveram lá, bateram palmas, cumprimentaram-me. E porquê que estou a dizer isto? Porque os jogadores normalmente se cumprimentam sempre. Na vitória ou na derrota. O treinador não. O treinador é sempre responsável. Não é? Então, nos jogos em que eu perdi, que era o último a sair, e eles estavam lá com a mão esticada, para mim vale mais do que quando eu ganho estarem lá a bater palmas. Então essas pessoas foram extremamente importantes, e é essas que nós queremos. Não temos muitos adeptos, é uma realidade, e temos que começar a criar estruturas para que eles voltem a acreditar no clube, porque o clube não tem culpa, porque as pessoas passam, o clube fica, não é? E houve pessoas que realmente no passado destruíram a mística que o clube tinha. Temos que voltar a trazer para Cesar, é extremamente importante. Eu não sei se serei o treinador de Cesar na próxima temporada ou não, mas já deixei um business plan de 2025-2026 com estruturas de sustentabilidade para trazer pessoas ao estádio. Dinâmicas que podemos implementar na nossa formação para trazerem os pais desses miúdos, os próprios miúdos, à bola, como o João estava a dizer, que é extremamente importante hoje em dia, que está-se a perder isso. E era saudável. Às vezes ficam em casa, no computador, porque é que não podem vir à bola, não é mais saudável? Sim, muito melhor. E então estamos a criar essas estruturas para ver se os adeptos começam a voltar a Cesar. Realmente foram poucos, mas agradecer a esses, porque esses foram importantes. Mr. João, a questão agora a seguir é sempre complicada, às vezes os treinadores gostam de fugir, mas há sempre um clube que vos surpreendeu durante o campeonato e há um que vos desiludeu. Quem é que foram os clubes? Se é que podemos dizer assim. É difícil, é uma pergunta difícil. Nós já há bocado estamos aqui a falar todos em off. E há equipas que realmente gostei de ver jogar. O Anadia foi uma delas. O Anadia, para mim, uma equipa muito boa, muito bem trabalhada, os miúdos também com muita qualidade. Obviamente que muitos deles jogavam na Liga 3 e depois vinham jogar neste campeonato, tinham um andamento e uma qualidade completamente diferente. E outra equipa que também que me chamou a atenção e está bem trabalhada, bem organizada, foi o Bolonguense. O Bolonguense com o sistema tático, o Tó trabalha muito bem as equipas deles, uma equipa chata, que gosta de ter bola, forte nas transições, que foi o sistema que se calhar que me fez, a minha equipa técnica, mais pensar na forma como é que nós poderíamos desmontar, não tanto expostos àquilo que eles queriam, que eram as transições,
mas também termos bola e conseguirmos chegar com qualidade à baliza do adversário. Uma equipa que me surpreendeu pela negativa, não tenho assim nenhuma, não quero estar aqui a entrar em pormenores, mas eu não tenho aqui assim nenhuma que me tenha surpreendido. Obviamente que nós temos equipas que temos que perceber o futebol delas, equipas que iam jogar em bloco completamente baixo, em que batiam para a frente, em que quase os pontas de lança nem iam às bolas e estavam com as linhas todas atrás do meio campo. São ideias, eu respeito, apesar de não concordar, não gosto desse tipo de futebol, não é isso que eu me revejo, mas pronto, essas equipas faz parte, é preciso, mas nós temos que também pensar um bocado no espetáculo, também temos que arriscar mais, ser mais ambiciosos. Não digo jogar o jogo pelo jogo, nós temos que ser inteligentes e não podemos expor muitas das vezes quando vamos jogar contra um primeiro classificado ou uma equipa muito superior à nossa, mas temos de ter a capacidade também de ser um bocadinho mais ambiciosos, queremos ter mais bola, subir um bocado o bloco, termos mais jogo, porque mesmo nessas equipas há qualidade. Nas equipas de segunda divisão eu via jogadores com qualidade e eu perguntava-me porquê que se há qualidade, porquê que eles não tinham mais bola, porquê que eles não jogavam mais. E se calhar se nós começarmos a pensar assim, o futebol muda. Nós temos que ver o futebol como um espetáculo para aquelas pessoas que vão ver. Ou seja, e um jogo quando é como encontra equipas baixas, só num sentido, perde um bocado aquilo que é o sentido do espetáculo e do futebol. Mas, como disse, não concordo, mas respeito. Mister, surpresa e desilusão. Vou pegar nas palavras do João. Houve uma equipa que me surpreendeu positivamente, apesar de ter sido a equipa que menos pontos fez na divisão, que foi o Rui do Louro. Porquê? Porque mesmo perdendo com toda a gente, quase não fazendo pontos, queria jogar a bola. Procurava jogar. Dentro dos seus argumentos, seriam muitas vezes em transição, ninguém diz o contrário, mas procuraram jogar. Procuraram sair de trás, tinham processos, mesmo entrando em meio campo ofensivo, sabiam para onde é que queriam que a bola entrasse, muitas vezes o passe não saía como eles gostavam, a recepção do colega não foi a melhor, mas eles procuravam, tinham uma ideia, não andavam aqui simplesmente a sacudir a bola da sua zona. Desculpa lá interromper, o Rui do Luz foi chamado à última hora. Sim, exatamente. É a quarta equipa a subir. É verdade, a equipa não estava realmente preparada para a decisão, ok? Mais do que não estava preparada, não tinha uma estrutura, imagina. Nós sabemos que as bolas paradas hoje têm um impacto muito grande nos resultados. Eu sou uma equipa muito baixinha, nesse sentido também não lhes beneficiava. Eu sinto que a determinada altura as equipas que jogavam contra eles os calcavam. Eu vi alguns jogos, no momento de dúvida, da falta, nunca era para o Rui de Luz. Eu não me consigo rever a passar por um momento desses. É difícil. Parece que tu já não ganhas, não tens capacidade para ganhar muitas das vezes. Tens dificuldades em ter jogadores. Eu também tinha um plantel bastante curto, inclusive há alguns jogadores de júniores a jogar. E ainda assim eram colocados. Eu sentia, até em jogos contra mim, houve um momento ou outro que uma falta aqui, uma falta acolá porque quero cesar. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. E é difícil estar daquele plano. E levaram até ao fim. Ganhei 1-0. Rui de Loures, no último minuto, acabou o jogo. A seguir, de penalti, o miúdo do Rui de Loures teve uma ação que fruto de inexperiência, uma bola na área, o Ricardo Tavares, rato, a segurá-la de costas dentro da área, anda a bater em mim e ele foi lá bater nele e dá penalti. E eles foram muito inexperientes, mas eu também senti que estava tudo contra eles, estava tudo a pô-los cada vez mais para baixo, e mesmo assim eles foram até ao fim. Belos, trabalhadores, a querer jogar, surpreendeu-me, porque eu não sei até que ponto é que tinha capacidade para levar um barco. Sim. Naquelas circunstâncias em que já é difícil e parece que ainda está tudo contra mim. É difícil, é muito difícil. E dar-lhes os parabéns porque eu não sei se conseguisse seguir um barco assim. Portanto, fantástico. E surpreendeu-me bastante de serem conseguido levar o campeonato até ao fim e terem-se apresentado sempre muito bem em cada jogo, inclusive no jogo em Cesar. Bateram-se bem, mesmo já estando descidos de divisão.
uma equipa que nos surpreendeu pela negativa. Também não querendo estar aqui com muitas coisas, porque partilho a ideia do João, que cada equipa joga como tem que jogar. Eu não vou falar de uma equipa que joga mal, até vou falar de uma equipa que joga bem, que foi o Carregosa, mas realmente a equipa que eles tinham e a qualidade que eu via naquele grupo de trabalho não se superiorizou, ao ponto de, mesmo em cima da hora do mercado fechar, dispensarem alguns jogadores, um deles que inclusive veio para Cesar, que mostra que tudo aquilo que foi a planificação, o planeamento do grupo de trabalho, do treinador, da estrutura diretiva, não funcionou mesmo. Foi um fracasso total nesse sentido. Mas eu vi ali muita qualidade e um grupo de trabalho muito capaz, e achava mesmo que iam ser eles que iam connosco dividir a possibilidade de subir a divisão e de ser campeão. Não se verificou, nem eles conseguiram assumir esse estatuto. Mas foi pena. Equipa surpresa, nós falamos da equipa desilusão, a equipa surpresa. Não, a equipa surpresa foi o Relojoso. Para mim foi o Relojoso, pela forma como conseguiu, bater-se no campeonato sempre da mesma maneira, com princípios até a última jornada, mesmo lá em baixo. É difícil. Vamos falar então do jogo da manhã, que nos trouxe cá. Foram vocês que trouxeram até cá, que é outra que é diferente. É sempre diferente preparar esta semana, mister. É uma semana diferente. É uma semana, como o Diogo disse também no início, isto é uma final. É uma semana que onde todos os clubes desta divisão queriam estar, obviamente, e nós temos essa oportunidade. Se temos essa oportunidade, nós temos que aproveitar. É aquilo que eu lhes estou sempre a dizer, porque senão não valia a pena. Não vale a pena, nós temos que chegar lá, temos que fazer o nosso trabalho e temos que obviamente ganhar. Está aqui o Diogo, mas temos que obviamente ganhar. Ele vai querer fazer exatamente a mesma coisa, porque senão não faz sentido. Não fazia sentido, mas valia termos ficado uma semana mais cedo em casa e já vamos de férias, não é? Para mim, penso muito nisso. Mas a semana de trabalho foi muito fácil. Depois da subida de divisão, há uma descompressão automática da equipa e da pressão que saiu de cima dela. E tudo isso torna os treinos muito mais fluidos. Ou seja, treinar e trabalhar sobre vitórias e trabalhar sobre uma subida é sempre muito mais fácil, obviamente. Por isso foi uma semana tranquila, não foi uma semana com grandes coisas táticas, porque eu acho que isso já os massacrei muito ao longo da época. Eles já me estão fartos de ouvir e se calhar já estão fartos de me ver, mas tiveram que levar comigo esta semana. Mas claro, sempre com o objetivo de trabalhar na estratégia para o jogo e com o foco no jogo e naquilo que nós temos que fazer. Mister, ao contrário do Mister João, a tua subida foi um bocadinho antes, teve tempo para descomprimir, mas a semana também foi igual? Ou... Não. Acho que há aqui dois momentos muito diferentes e que podem pesar bastante no jogo da manhã. Pelo menos é a minha visão. O Estarreja esteve ligado até à última, o que significa que só teve tempo agora para desligar um bocado, não é desligar, mas descomprimir um bocadinho, o que fará certamente que os jogadores de Estarreja estejam ainda muito ligados à ficha e muito acelerados, ok? Por sua vez nós não. Nós fomos campeões há um tempito atrás e houve muita festa, muitos dias de festa, todas as semanas havia festa. E depois durante a semana uma pessoa se queria levar as coisas um bocadinho mais a sério, os jogadores, mas já fomos campeões, respira, relaxa, vai lá tomar um cafezinho fora, fica cá o adjunto, tranquilo. E isto pesa depois no condicionamento físico também. Por outro lado, tivemos tempo para recuperar os jogadores, inclusive fazer uma gestão de jogadores nos últimos 2 jogos, em que alguns fizeram 90 minutos num, outros fizeram 90 minutos no outro, o que significa que deu tempo para recuperarem. Enquanto o Estarreja não, esteve sempre ligado à ficha, também pesa sempre um massacre de pequenas lesões que foram tendo os jogadores. Portanto, temos aqui 2 planos diferentes, um em que há uma descompressão mais cedo e um descanso de certos jogadores em certos momentos, em certos jogos, mas que os tirou um bocadinho o foco, e o Estarreja que teve até à última e que acaba por estar mais massacrado porque não pôde haver essa gestão física nos últimos 2 jogos como eu tive, mas que faz com que eles sejam mais ligados à ficha. A minha semana foi difícil nesse sentido, porque chegamos a terça-feira demasiados comprimidos.
eu tive que apelar ao profissionalismo, sermos profissionais, temos um jogo no domingo extremamente importante e que já não ia ser como estes últimos jogos. Aliás, nós fomos a São Vicente Pereira num jogo com 8 golos. Parecia os amigos a juntarem-se ao domingo a jogar, não é? Não pode ser. Isto revela um bocadinho aquilo que foi a semana de descompressão e de festa, que faz parte, mas que perdemos o foco. E com perder o foco perdes muita coisa, perdes a teoria toda, perdes tudo aquilo que é o registro normal. E então esta semana tínhamos que voltar a esse registro e foi difícil. Uma parte do treino que eu tive que parar e tive que, não foi palestra, mas tive que ser muito duro. Muito duro e apelar ao profissionalismo e explicar que quem estivesse ali para trabalhar para jogar domingo, ok, quem não estivesse podia ir embora, resolvia-me um problema. E aí houve depois o mudar o chip e trabalhamos a sério. E eu, tempo para na sexta-feira, podemos fazer as últimas brincadeiras da época, o último treino não faço mais nenhum, acaba domingo. Portanto, podemos fazer as últimas brincadeiras, aí sim, que fomos fazendo durante a época, as últimas todas, ver quem é que era o rei do meio, ver quem é que era não sei o quê, quem é que era o que levava o cachaço, whatever. Coisas muito engraçadas que fizemos na sexta-feira. Mas na terça foi um momento difícil, foi partir de 3 semanas que andámos ali um bocado a deixar a coisa correr e tínhamos que perceber que tínhamos que voltar ao foco, caso contrário, domingo não éramos competitivos o suficiente para o jogo. Foi difícil. Bem, agora a questão não é para os dois, não vou colocar a nenhum dos dois em particular, vou só avançar aqui para o meio, que é, no início da época vocês tiveram um encontro marcado, segundo eu soube, marcado. E depois foi desmarcado, mas houve alguém que disse que se iam encontrar na final. Encontraram-se. Ora bem, a minha questão é, Diogo, podes dar 5 números e 2 estrelas, se faz favor, dá um jeito à segurança. Como é que aconteceu essa história já agora? Se quiserem falar um bocadinho sobre o assunto. Nós tínhamos marcado, eu tinha falado com o Diogo na preparação para, quando estava a planear a pré-época, para fazer um jogo de treino contra o Cesar. Marcámos a data, marcámos tudo, mas quando nós íamos à Taça de Portugal, calhou no fim de semana que nós íamos à Taça, depois obviamente com o tempo para não lhe causar transtorno na semana de treinos dele, avisei com o tempo que não ia ser possível estarmos a fazer esse jogo de treino. E eles dão boa sorte, eu desejei boa sorte e no final eu tenho aqui a mensagem e até me ri, ele disse-nos, olha, encontramos-nos na finalíssima. Pronto, e acabou por acontecer e ainda bem, fico feliz por estar a disputar, já conheço o Diogo há alguns anos, já joguei com ele e somos 2 jovens treinadores e acho que esta mensagem também tem que se começar a passar cada vez mais. Este tipo de conversa que nós temos aqui abertamente antes de um jogo, antes de uma final, obviamente importante para ambos os clubes, e nós com esta tranquilidade que falamos aqui abertamente a falar de futebol, acho que tem que acontecer mais vezes. Tem que acontecer mais vezes. O futebol tem que ser renovado. Não estou a dizer que as carcaças velhas, mas faz parte, ensinou-nos muito. Eu sou muito pequenino ainda, eu não sei nada e sou muito pequenino ainda neste trajeto que estou a iniciar como treinador, mas se todos nós remarmos para o mesmo lado, as coisas tornam-se muito mais fáceis e acho que este convívio entre treinadores e esta partilha de conhecimento só nos vai enriquecer a todos. Nós vamos ganhar, o futebol vai ganhar, os jogadores vão ganhar, os espectadores que são os principais vão ganhar e é desta forma que eu gosto de estar no futebol. É desta forma, é esta partilha e não ver o mal do outro, mas ficar contente, obviamente que as jazias fazem parte e tem que ser assim, mas a minha jazias e o insucesso dá-me para trabalhar ainda mais. É sinal que não cheguei, não fui bom o suficiente. Amanhã é um novo dia, tem que se trabalhar ainda mais para conseguir chegar ao sucesso. Olha, como é que isto começou? A parte inicial o João já contou. Eu considero uma pessoa, acima de tudo, não treinador, uma pessoa com uma boa perspectiva de certas coisas. Uma boa visão de como as coisas vão ou não vão fluir. Claro que sempre com os seus ressaltos, mas acho que tem uma boa visão das coisas. E então, o ano passado, quando
toda a gente falava quem ia ser o treinador de Estarreja quando o treinador foi mandado embora. E de repente surge o João, treinador jovem, que ainda era só preparador físico, a assumir uma equipa que estava num momento bastante delicado. Eu achei, bem, isto é uma atitude ousada da direção. Não é normal. Temos que perceber que não é normal. As equipas vão buscar treinadores com muita experiência, as carcaças velhas, para esses momentos, porque normalmente essas carcaças velhas têm outra perspectiva sobre as coisas, não tremem tanto e direcionam para lá, para o sucesso momentâneo. Mas sim. E eles apostaram não só num treinador jovem, mas um treinador que ainda não tinha sido treinador principal e que tinha tudo para correr mal, porque entrava num grupo de trabalho que estava extremamente afetado. E eu sei porque tinha acontecido exatamente a mesma coisa umas semanas antes, não é? Estava partido, completamente partido. Achei bastante interessante, porque a oportunidade que o Estarreja deu ao João foi a oportunidade que o Restelo me deu a mim. E acho que nem toda a gente tem capacidade para dar uma oportunidade destas, porque numa mesa com não sei quantos sócios ou com não sei quantas pessoas na direção vão sempre escolher as pessoas que têm mais currículo. Sempre. Então gostei da atitude. Quando o João veio a Restelo jogar, que a derrota lá foi um bocado pesada, primeiro estava a perder 1-0 e depois porque atirou o Estarreja muito para baixo naquele momento. Eu senti isso, mas eu gostei do Estarreja. O Estarreja bateu-nos o pé, o Estarreja jogou bem, foi um bom jogo de futebol acima de tudo, em que eu também tive um bocadinho a sorte do jogo no momento em que faço o empate, e então senti que estavam ali ingredientes para o Estarreja ainda conseguir. Não conseguiu, então o que é que a direção faz? Mantém o João, mais uma atitude difícil, não é vista em qualquer lado, então merece, percebes, merece, é isto. Merece. A primeira coisa que eu vi quando ele assumiu, que acabou por descer a divisão, apesar de não ser o principal responsável, até porque faz poucos jogos, mas mantém. E quando uma equipa como o Restelo, que conseguiu recuperar toda uma época, já não mantém, eu senti que não. Algo está errado. Algo está certo. Sim, não vou ver aquilo que está errado, vou ver aquilo que está certo. Está certo. Ele merece. Ok? Ele merece. Depois consegui perceber, até porque tem alguns jogadores que são meus amigos pessoais, Fazenda, o André, que iam conseguir manter um núcleo do ano anterior, mais uma grande decisão. Já são jogadores que estiveram juntos, passaram momentos difíceis, e inclusive eu falei com um jogador, ainda antes de saber que ele ia ser o treinador, falei com um jogador que até nem acabou a temporada, mas que eu tinha referenciado para mim, e ele disse, não, nós vamos ficar aqui e vamos subir o Estarreja, novamente. Eu vi, ok, há uma mensagem muito clara, um projeto muito sólido, com pessoas extremamente competentes. Já tinha jogado com o João em Abanca, eu era um miúdo, ele já era craquezão da equipa, já passava lá no corredor, eu era defesa direita, ele era extremo, ele passava a 200, eu ia a 10. E então, uma pessoa que passou por bons momentos também como jogador e que traz isso tudo na alavanca, eu achei que era bom. Estava ali um projeto muito sólido. Quando ele me falou para marcarmos a planificação, ele já estava a tê-la e eu ainda nem sequer tinha começado. Então eu marquei na minha agenda do telemóvel e disse assim, mano, eu não tenho um único jogo que tenho marcado, este homem já está quase com a planificação toda feita. Está mal. Fiz a minha planificação no dia seguinte. Isto é verídico. Muito obrigado. Estou a falar muito a sério. Isto é verídico, porque eu detesto que alguém seja melhor que eu. Ok? Detesto. Então, se alguém estava a ser mais competente do que eu, dentro dos mesmos timings, claro que a primeira liga começou muito antes, normal, certo? Mas dentro dos mesmos timings eu fico chateado. Então, ok, estás mal, põe-te melhor, então vai trabalhar. Então no dia seguinte fechei-me e vamos trabalhar a planificação, mandei mensagem a toda a gente para marcar jogos de treino. Aqueles que me confirmaram logo na hora, confirmaram que eles deixaram em aberto, ponto de interrogação, microciclos, tudo direitinho. E isso agora estou mais ou menos ao nível dele. E então foi muito engraçado. E então, quando ele desmarcou, com tudo isto que já se tinha passado, eu disse-lhe isso porque eu senti mesmo, ok? Senti que ia ter que trabalhar para isso, que ele ia ter que trabalhar para isso, que não ia ser fácil, mas que ele tinha tudo aquilo que e merecia, porque a meritocracia tem que acontecer. Eu digo que isto mais dia, menos dia, tem que acontecer, ok? Falei com o Mister do Fermentel agora há dias, tenho uma relação muito boa com ele também, porque
porque quando eu chego a Bostelo, ele chega a Lamas e jogamos nessa semana e temos um passado terrível em que eu estava em Balongo e ele em Águeda e chamamos de tudo e mais alguma coisa um ao outro, foi terrível. E depois tivemos ali um momento diferente, um momento em que ele realmente ajudou-me e que foi muito importante. No final do jogo, o Bostelo Lamas ganha 1-0 e ele agarra os meus jogadores mais importantes a mim e diz a eles: este puto tem qualidade, mas vocês têm que acreditar nele. Vocês têm não sei quantas derrotas, 11 derrotas seguidas, mas ele só tem uma. Calma, ok? E isto foi muito importante. Deu-me a mim ânimo e aos meus jogadores também. Eu tenho uma relação com eles extremamente boa. Liguei, tive a falar um bocado com ele, tivemos a falar um bocado, gosto imenso dele. E ele, exatamente a mesma coisa. Ainda bem que subiu de divisão. Porque teve em Lamas o ano passado, subiu de divisão e não ficou. Porque eles não quiseram que ele ficasse. Não lhe disseram isso, mas proporcionaram coisas que o tiraram completamente dali. E um gajo que ganha o campeonato sabe-se para ir para a primeira distrital, não está certo. E trabalhou e subiu a divisão. Meritocracia, isto tem que acontecer. Pessoas que trabalham bem, pessoas que são organizadas, pessoas que querem, que não têm pessoas a dever-lhes favores para poder entrar aqui ao lixo, tem que acontecer. Então, fiquei extremamente feliz pela continuidade do João lá e achava mesmo nesse momento que era importante para ele conseguir, porque também seria importante para mim, então desejei-lhe isso. Simples. E acaba por ser um desafio. E cá estamos nós hoje. Amanhã não sei muito bem o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Amanhã podemos estar um de nós vai estar chateado de fazer. Exatamente, isso não há volta a dar. Já falamos da época que correu, já falamos mais ou menos do presente que é o jogo da manhã. Vamos olhar um bocadinho para a próxima época. Há um bocadinho falavas que ainda não sabias nada da próxima época. Acredito que do outro lado também esteja mais ou menos a mesma coisa, porque é uma final, mas vamos pôr-nos na hipótese que vocês continuam no clube. Que expectativas aqui olham para o campeonato de SABSEG da próxima época? Olha, eu olho com muito bons olhos. Obviamente que ainda não sei a minha situação, se ficarei nos terreiros ou não. Quero deixar passar o jogo da manhã, depois falar com a direção, ver o que é melhor para o clube, perceber quais são as ideias, que isso é importante. Se estamos enquadrados naquilo que vamos fazer, eu, equipa técnica e clube, perceber quais são os jogadores, obviamente, que nós vamos conseguir manter, porque há jogadores que com a época que fizeram, o André Duarte que fez 28 golos num campeonato, obviamente que não lhe falta propostas, mas pronto, dentro daquilo que são as nossas ideias, temos que nos sentar. Olhando para o campeonato, é um campeonato completamente diferente da primeira distrital, completamente diferente. Mas as expectativas é fazermos um campeonato tranquilo, garantir a manutenção, obviamente, o mais rápido possível, para depois fazermos um bom campeonato. E eu sinto que nós podemos fazer coisas engraçadas, mesmo com esta equipa que nós tínhamos este ano, e eu disse isto em off, num campeonato SABSEG, provavelmente tínhamos feito um campeonato tranquilo, por muitas coisas. Pelo facto da pressão que houve de subir de divisão, dos jogadores que levaram isso para todos os jogos, entraram jogos muito complicados, equipas muito bairristas, com muito sentimento, o pouco futebol que às vezes se jogava. No campeonato SABSEG já não é assim, já não é tanto assim. E eu acho que isso faz toda a diferença para equipas que gostam de ter bola, para equipas que gostam de jogar. E eu acho que vai ser, se ficar, não sei, e se obviamente conseguimos fazer um bom plantel, vai ser um campeonato positivo. Tenho isto na cabeça, espero que assim ocorra, obviamente. Mr. Diogo. Olha, o clube vai a eleições, não sei muito bem ainda se a direção se mantém ou não, mas à partida tudo indica que será a única lista e por isso vai se manter. O Presidente disse que já contava comigo na próxima temporada, no caso de ser. Temos que nos sentar, temos que falar, há muitas coisas que, no meu ver, temos que ajustar, porque um campeonato com uma exigência extremamente elevada, e nós temos que ser também exigentes, não vamos pensar que vamos ganhar os jogos todos como aconteceu agora na primeira divisão, que não aconteceu, que ele também pensava que.
Portanto, acho que há coisas que temos que preparar. Dentro disso, apresentei ao clube um business plan 2025-2026. Está lá, seja para mim, seja para outra direção, seja para outro treinador. Não chega lá do zero, tem uma base. O que ele quiser aproveitar, aproveita. O que ele não quiser aproveitar, não aproveita. Deixa isso para o clube. A pedido deles, como óbvio, mas deixei. Acho que há uma base de jogadores muito interessante para ficar. Alguns jogadores não têm capacidade para continuar. Não me parece que estejam preparados para a exigência deste campeonato. Existe aqui um fator extremamente importante que é, eu não sei quantos treinos é que fazia, João? 4. Vocês faziam 4 por semana. Nós fazíamos só 3. Uma boa parte dos jogadores que trabalharam connosco, que estavam connosco, que queriam treinar apenas 3 vezes por semana. O que significa que ou reajustamos isto para 4 na próxima temporada, mas perdemos alguns desses jogadores, ou mantemos a planificação, mas sabemos que a nível de rendimento vamos ter que arranjar outras soluções para conseguir combater essa parte, nomeadamente física. Por isso há aqui muitas questões ainda. Agora, se conseguimos manter a estrutura que eu montei, que me disseram desde o dia 1, que isto era para criar um grupo de trabalho, que depois conseguíssemos manter uma boa base para o ano seguinte, se o conseguirmos fazer e se conseguirmos alimentar essa base com os jogadores do Campeonato Southseg, 5, 6, com outro arcabouço, com outra capacidade, acho que temos uma equipa muito forte, muito interessante, com bons princípios para conseguir fazer um campeonato muito competitivo e muito interessante, ok? Até porque existem muitos jogadores no Campeonato Southseg que estão por outras equipas perdidos. Sabemos que vão acabar por sair lá, que são daqui, desta zona, em que poderemos encaixá-los ali com alguma naturalidade, e isso é possível. Agora, tem que haver umas decisões rápidas, tem que haver alguém, seja o treinador, seja eu, seja outra pessoa qualquer, a pensar bem como é que vai estruturar a equipa para que isso aconteça. Mas há aqui potencial para manter uma boa base que nos permita dar boa continuidade ao trabalho que foi efetivamente feito esta temporada desportiva. Eu tenho todo o interesse em ser eu, até porque está muito próximo do meu local de trabalho, que é a minha principal fonte de rendimento, e portanto até acabo de conseguir conciliar melhor as duas coisas. Vamos ver. Mas estamos muito próximo do final, só mais 2 coisinhas. Vou pedir a cada um de vocês uma mensagem para os adeptos de cada clube, e depois ao fim, depois da mensagem final, temos aqui um joguinho para fazer, o isto ou aquilo, que acho que será interessante, que vejo que é malta nova, e assim também me sinto bem aqui no meio de vocês, sinto-me mais novo. Por isso, Mr. João, uma mensagem final para os adeptos, e espero que isto ainda saia antes da final, por isso é uma boa altura para pedir. Em primeiro lugar, agradecer-lhes o apoio que nos deram ao longo desta época, por acreditarem na equipa, por acreditarem nos jogadores, por acreditarem que era possível atingir os objetivos. Foram incansáveis nesse ponto. E depois, pedir-lhes um último esforço. Obviamente que amanhã compareçam no Complexo Rodrigo Nunes, que nos apoiem, porque são eles que nos dão a força. É por eles que nós jogamos muitas vezes, e que amanhã acredito que façam toda a diferença. Por isso, apelo, apareçam, votem primeiro, obviamente, vão votar. Amanhã não haverá futebol, haverá apenas o Cesar Estarreja, por isso aproveitar, vai ser um excelente jogo, uma boa tarde, e que desfrutem. É isso que eu quero. Mr. Diogo. Eu agradecer a todos aqueles que estiveram lá presentes nos bons e nos maus momentos, foram extremamente importantes, levo-os comigo no coração, independentemente de qual seja o futuro. Àqueles que não souberam estar, obrigado também, porque me fizeram crescer, porque foi difícil ouvir certas coisas, mas foi importante para eu virar a página e perceber que se tenho capacidade para ouvir 10, amanhã, quando estiver lá em cima, ouvir 100 mil, ao longe é mais fácil, portanto agradecer-lhes também. Eu não sou hipócrita, isto é exatamente assim, é o que é, portanto eu respeito alguns, outros não, faz parte. Amanhã espero que toda a gente perceba que só existe uma cor, só existe uma hipótese,
só existem 90 minutos, eventualmente com um extrazinho, mas 90 minutos é o esforço de uma época, é difícil para quem ganhar e uma festa tremenda, é difícil para quem perder e uma festa tremenda para quem ganhar. Eu quero ganhar, os meus adeptos querem ganhar, deixar certas coisinhas de parte e unirem-se em prol da mesma cor, porque não há cara, há cor, é o Cesar. Então vamos levar isso, vamos levar as cores de Cesar para o campo, fazer a festa e estar lá nos bons e nos maus momentos para que possam ser, pela primeira vez na época, a nossa força. Não foram, então estava na altura de ser. Que seja no último jogo, não é? Seja no último jogo. Bem, vamos então isto ou aquilo e que seja uma resposta rápida. Podem responder, não ao mesmo tempo, mas serra ou mar? Mar. Mar. Carro ou moto? Carro. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Isso é para dois físicos. Cinema ou esplanada? Esplanada. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cereais antes ou depois do leite? Antes. Antes também. E por fim, Pep Guardiola ou Jurgen Klopp? Jurgen Klopp. Pepe. Pronto, muito obrigado. É a única diferença. Muito obrigado pela vossa presença, foi impecável. Fossem todas as entrevistas assim. Espero que ganhem melhor amanhã, que sejam 90 minutos espetaculares, que seja um bom jogo e que no início da próxima época estejamos cá a falar do campeonato de Salsec que vocês vão fazer. Lá para casa, muito obrigado por estarem desse lado, já sabem, subscrevam, façam likes e até uma próxima. Um abraço.